Existe um momento em qualquer relação que não chega com aviso. Ele não faz barulho, não tem discussão, não tem término. Ele começa com pequenas coisas. Uma mensagem que demora mais que o normal, uma resposta mais curta, depois a gente fala que nunca acontece. E de repente, você sente, algo mudou. E é exatamente nesse momento que cada signo revela quem realmente é, não pelo que fala, mas pelo que escolhe esconder. Áries é o primeiro a perceber. Ele sente rápido. A mudança incomoda, irrita, acende algo dentro dele. Mas ao invés de demonstrar fragilidade, ele reage com impaciência. Começa a responder seco, a se afastar antes que o outro se afaste completamente. Por dentro, existe raiva. Por fora parece indiferença. Touro percebe, mas finge que não. Ele se apega à rotina, tenta manter tudo como era, como se insistir fosse suficiente para impedir o afastamento. Só que o silêncio vai acumulando. E quando dói demais, ele não explode, ele se fecha. E quando o touro se fecha, dificilmente volta a ser como antes. Gêmeos percebe nas entrelinhas. Ele repara nas mudanças de tom, no jeito de escrever, no tempo entre as mensagens. E ao invés de confrontar, ele muda também. Começa a falar menos, a testar o outro, a observar. Parece que não se importa. Mas na verdade, está tentando entender em que momento deixou de ser prioridade. Câncer sente antes mesmo de acontecer. É quase instintivo. Ele percebe o afastamento emocional antes de qualquer sinal concreto. E isso machuca profundamente. Mas ao invés de se proteger, ele se entrega mais. Tenta compensar, tenta cuidar mais, tenta salvar algo que talvez já esteja escapando. E nisso, acaba se machucando ainda mais. Leão percebe, e o orgulho entra em cena. Ele jamais vai implorar por atenção. Se sente que está sendo deixado de lado, ele muda a postura. Fica mais distante, mais frio, mais seletivo. Mas por dentro, a dor existe. Porque Leão não sofre só pela perda, sofre por não se sentir valorizado. Virgem analisa cada detalhe, cada mudança, cada padrão quebrado. Ele tenta encontrar lógica no comportamento do outro, como se pudesse resolver aquilo entendendo. Mas nem tudo tem explicação. E quando percebe que não pode controlar a situação, ele começa a se afastar silenciosamente como uma forma de autoproteção. E nesse ponto, ainda não houve uma conversa. Ainda não houve um fim. Mas algo já está diferente. E todo mundo sente. Só que cada um escolhe lidar com isso de um jeito. Mas antes de continuar, se inscreva, curta, comente e compartilhe, para que possamos continuar a crescer. É isso, voltando ao vídeo. Com o tempo, o afastamento deixa de ser uma sensação e vira um padrão. As mensagens já não têm a mesma energia. Os encontros ficam mais raros. E o esforço, claramente não é mais o mesmo. E é aqui que entra o mecanismo mais comum entre todos os signos. Fingir que não dói. Libra percebe o desequilíbrio. E isso incomoda profundamente. Mas ao invés de confrontar, ele tenta ajustar. Fica mais gentil, mais compreensivo, mais disponível. Só que chega um momento em que ele cansa de equilibrar sozinho. E quando isso acontece, ele não briga. Ele simplesmente para. Escorpião percebe tudo, mas não fala nada. Ele observa, sente, testa. E ao perceber que está sendo deixado de lado, algo muda dentro dele. Ele não demonstra fraqueza. Pelo contrário, ele se fecha, cria distância emocional e começa a agir como se não precisasse mais daquilo. Mas por dentro, ele nunca esquece o que sentiu. Sagitário tenta levar na leveza. Ele percebe, mas finge que não é tão sério. Brinca, desconversa, muda de assunto. Só que aos poucos começa a se afastar também. Não por orgulho, mas porque prefere ir embora antes que aquilo pese demais. Ele não gosta de se sentir preso a algo que já não é recíproco. Capricórnio percebe e se recolhe. Ele não vai questionar, não vai implorar, não vai se expor. Ele simplesmente reduz a presença. Começa a investir menos, a falar menos, a esperar menos. E quando você percebe, ele já não está mais ali da mesma forma. E dificilmente volta. Aquário percebe, mas racionaliza. Ele tenta entender de forma lógica, quase fria. Se não está funcionando, ele se distancia. Não cria drama, não cria conflito. Só se desconecta aos poucos. E isso pode parecer insensível, mas na verdade é a forma que ele encontrou de não se machucar mais. Peixe sente tudo, e ao mesmo tempo se perde dentro disso. Ele percebe o afastamento, mas tenta justificar, criar explicações, acreditar que ainda existe algo ali. Ele se apega ao que foi, ao que poderia ser. E por isso muitas vezes demora mais para aceitar que está sendo deixado de lado. E então acontece algo curioso. Ninguém fala, mas todo mundo muda. As conversas ficam mais rasas. As respostas mais frias.
o interesse mais distante. E os dois lados começam a jogar o mesmo jogo. Se ele não se importa, eu também não vou me importar. Mas a verdade é que se importam. Chega um ponto em que o silêncio pesa mais do que qualquer discussão. Não é mais sobre mensagens demoradas. Não é mais sobre mudanças sutis. Agora, é a ausência. E é nesse momento que cada signo revela sua forma final de lidar com a dor de estar sendo deixado de lado. Áries não suporta prolongar isso. Quando percebe que não há mais retorno, ele corta. Pode parecer impulsivo, pode parecer frio, mas é a forma dele de não ficar preso a algo que já acabou. Ele prefere a dor rápida do que o desgaste lento. Touro demora, insiste e resiste. Mas quando entende que não há mais reciprocidade, ele desiste de verdade. E quando Touro desiste, não tem volta. Não é drama, é decisão. Gêmeos tenta até o fim entender o que aconteceu. Mas quando percebe que está falando sozinho, ele simplesmente para e segue. Pode parecer leve, mas existe um vazio ali, só que ele não deixa ninguém ver. Câncer sofre. E muito. Ele revive momentos, relembra conversas, tenta entender onde tudo mudou. Mas chega um momento em que ele se protege. E quando isso acontece, ele pode até seguir em frente, mas nunca esquece completamente. Leão se recompõe. Ele não vai permitir que alguém veja ele quebrado. Então ele levanta, ajusta a postura e segue. Mas por dentro leva uma ferida silenciosa, a de não ter sido suficiente para alguém que ele valorizava. Virgem aceita, mas racionalizando. Ele transforma a dor em aprendizado, tenta encontrar sentido na experiência. Mas isso não significa que não doeu. Significa apenas que ele encontrou uma forma de seguir sem se perder. Libra evita o conflito até onde consegue. Mas quando percebe que está sozinho na relação, ele escolhe a paz, mesmo que isso signifique ir embora. Escorpião encerra emocionalmente antes de encerrar de fato. Quando ele decide que acabou, acabou. Mas o processo interno é intenso, profundo e silencioso. Sagitário segue em frente, mas leva consigo a sensação de que poderia ter sido diferente. Ele não se prende, mas também não ignora completamente o que viveu. Capricórnio fecha o ciclo de forma prática. Ele não olha para trás, não reabre portas. Para ele, acabou, e isso é suficiente. Aquário se desconecta totalmente. Pode parecer que nunca sentiu nada, mas a verdade é que ele apenas escolheu não carregar aquilo. Peixe sente até o fim, e talvez até depois. Ele demora mais para soltar, mas quando solta, é porque finalmente entendeu que não pode amar sozinho. E no final, não foi uma briga, não foi um erro específico, não foi um momento, foi um afastamento silencioso, daqueles que ninguém explica, mas todo mundo sente. E talvez o mais difícil de tudo seja isso, perceber que acabou, sem nunca ter existido um fim de verdade.